Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. Com o coração transbordando de gratidão que nós nos reunimos mais essa quarta-feira. Nos reunimos no entorno do Evangelho de Jesus. Pedimos aos amigos espirituais que possam nos auxiliar nesses instantes, que possam nos inspirar, que possam nos intuir na mensagem, para que nós possamos interpretar as mensagens de Jesus usando as lentes da doutrina espírita. Pedimos também aos amigos espirituais que possam abençoar nossos lares, nós que fomos todos convocados ou convidados a trazermos a instituição espírita para dentro dos nossos lares. Que Jesus possa nos amparar a todos, todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que convivem conosco, que de alguma forma todos possam sentir a divina presença de Jesus no nosso dia a dia, nos trazendo paz, nos trazendo clareza de pensamento e principalmente nos trazendo forças para nós fazermos aquilo que nós devemos fazer. Muitas vezes nós adiamos a tarefa, mas estamos todos aqui para fazermos, para que nós possamos atuar, para que nós possamos trabalhar ativamente, naturalmente. Estamos todos nós aqui convocados para a nossa reforma íntima e para a prática da caridade. O objetivo é transformarmos todo ódio em amor, todo vício em virtude, toda contrariedade em paciência, em harmonia, em compreensão, em temperança, que foi nosso objeto de estudo da semana passada. E gostaria de começar o nosso estudo de hoje relembrando uma passagem que eu particularmente gosto muito. E talvez muitos relembrem, porque já foi nosso objeto de estudo lá na instituição em Japeri. Gostaria de relembrar uma passagem muito gostosa. Diz que já às vésperas da Páscoa, Jesus então ele teria rumado a uma cidade chamada Jericó. Entendia Jesus que era muito cedo para que ele estivesse em Jerusalém. Então ele resolve passar antes em Jericó. Jericó é uma cidade muito importante, principalmente por ser a mais antiga cidade da humanidade. Ela tem cerca de 11 mil anos. Foi em Jericó também que Josué adentra, guiado pelos anjos, na busca da chamada Terra Prometida. Ele então derruba os muros de Jericó. Eles invadem aquela terra e fazem ali um assentamento, o primeiro assentamento judeu na chamada Terra Prometida, segundo as páginas do Antigo Testamento. Mas poderemos estudar essa passagem numa outra ocasião. Hoje nós vamos falar da estada de Jesus em Jericó, que com certeza transborda em harmonia, transborda em paz, em esperança. Muitos são os grandes feitos de Jesus naqueles poucos dias em que ele esteve em Jericó, a exemplo da conversão de Zaqueu, a exemplo de tantos que passaram a segui-lo a partir daquele momento. Mas nós vamos falar de uma passagem que está presente nos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Está presente no evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus. Apenas João não registrou essa passagem. E com pequenas diferenças entre os evangelistas, a passagem ela vai nos contar então que Jesus, estando em Jericó, vamos seguir majoritariamente o evangelho de Marcos. Jesus, então, quando ele estava saindo de Jericó, estava próximo à entrada de Jericó, à saída de Jericó, aos portões de Jericó, existia ali um cego que era muito conhecido por todos, porque ele vivia exatamente ali a mendicância. Ele estendia ali os seus poucos pertences, uma esteira talvez, e ele ficava ali diariamente esmolando para que ele conseguisse sobreviver. Sabendo ele que Jesus passaria por ali, então, e uma multidão se aproximava, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E conforme Jesus foi se aproximando com a multidão que o acompanhava, as pessoas começaram a se incomodar com os gritos daquele homem e disserem: cala-te, homem, e fez com que ele gritasse ainda mais por Jesus. Queria ele ter a atenção de Jesus. Naturalmente já devia ter ouvido falar, porque os feitos de Jesus eram impressionantes.
Os feitos de Jesus eram impressionantes e corriam naturalmente, e naturalmente que eles circulavam, que os feitos de Jesus, que as histórias que o povo contava circulavam, não seria muito diferente nos dias de hoje. Ele então, sabendo que Jesus passaria por ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Curiosamente, ele grita: Jesus, filho de Davi, porque ele mostrava que reconhecia em Jesus o Messias aguardado, tendo em vista que o Messias aguardado pelos judeus, ele viria da linhagem de Davi. Então, esse homem gritava: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Naturalmente reconhecia ele que Jesus era o Messias aguardado por todo aquele povo. Apenas um evangelista vai registrar seu nome. Segundo esse evangelista, seu nome era Bartimeu. Mas, curiosamente, Bartimeu também não é um nome. Nós não sabemos seu nome, assim como nós não sabemos o nome de praticamente ninguém que foi curado por Jesus. Eles permaneciam anônimos. Bartimeu não é o nome. Bartimeu quer dizer que ele era filho de Timeu, assim como Bar-Jonas quer dizer que era filho de Jonas. Então Bartimeu, ele ficou conhecido na história como Bartimeu o cego. Na verdade, filho de Timeu o cego. E conforme Jesus vai se aproximando, as pessoas começam a pedir que ele se cale. Cala-te! E ele, ao contrário do que as pessoas solicitavam, ele começa a gritar ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a gritar ainda mais, embora as pessoas começassem a se queixar, começassem a querer censurá-lo. E as pessoas então começavam a se incomodar e ele gritava ainda mais. Ah, meus irmãos, não seria diferente se fosse comigo, por exemplo. Se fosse a grande oportunidade. O encontro com Jesus seria, para todos nós, um divisor de águas, uma grande oportunidade, principalmente para aquele que vivia a miserabilidade, principalmente para aquele que nada possuía. Talvez seus únicos pertences fossem aqueles poucos objetos que o acompanhavam. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus passa pelo local e ouve o cego chamando, ele pede então que encaminhem o cego até ele. De repente, algumas pessoas viram para o Bartimeu, o cego, e dizem assim: tem bom ânimo, homem, Jesus te chama. Imagina a alegria que esse homem não sentiu. Imagina o que ele não sentiu. Ele, cego, corria entre a multidão, buscando por Jesus. Tem bom ânimo, Jesus chama por ti. Jesus chama por todos nós. Mas a história nesse momento a história é apenas do Bartimeu. E Bartimeu abandona tudo o que ele possuía e vai ao encontro de Jesus. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus faz uma pergunta no mínimo curiosa, para não dizer engraçada. Jesus pergunta a Bartimeu: que queres? Que queres de mim? Meu Deus, que pergunta foi essa? Era lógico que Bartimeu só tinha uma coisa para pedir: que voltasse a enxergar. O que mais ele poderia pedir? Joias? Tomariam dele? Dinheiro? Riquezas? Para quê, se ele não possuía o mais importante, que era exatamente aquilo que lhe privava das condições de viver em sociedade da forma como os outros viviam? Ficava ele à entrada de Jericó esmolando, ficava ele sofrendo as agruras, as ofensas, as humilhações, ficava ele à margem, verdadeiramente à margem da sociedade. O que ele poderia pedir? Mas era necessário que ele falasse verdadeiramente aquilo que ele queria. Era, naturalmente, tinha nisso um aspecto psicológico muito importante. Era necessário que ele soubesse o que ele queria de verdade. Porque, curiosamente, existem pessoas que não querem ser curadas, mas isso pode ser um estudo nosso para uma outra oportunidade. Então ele dizia: Senhor, quero voltar a enxergar. Jesus então lhe impõe as mãos e Bartimeu volta a enxergar. Vira-se para Bartimeu e diz assim: vai, homem, a tua fé te salvou. Curiosamente, talvez nesse momento tenha o momento mais importante dessa história ou dessa passagem. Bartimeu vira-se, volta-se e passa a seguir Jesus. É uma das passagens mais lindas, exatamente pelo desfecho dela. Nem todos aqueles que foram curados por Jesus, e nós sabemos, varrendo, fazendo uma leitura dos evangelhos, nós sabemos que foram muitos. Foram muitos os cegos, os leprosos, os possuídos, os doentes de toda ordem que foram curados por Jesus.
Mas nem todos passaram a seguir Jesus, porque Jesus não fazia proselitismo religioso. Ele não falava coisas do tipo, eu só te curo se você me seguir. Ele não falava isso. Muitos foram aqueles que foram curados por Jesus e não necessariamente o seguiram. Nós conhecemos uma passagem clássica, por exemplo, daqueles 10 leprosos, que Jesus os cura da lepra e apenas um retorna para agradecer, mostrando que os outros 9 nem sequer agradeceram. E assim eram muitos daqueles que encontravam com Jesus, porque Jesus não fazia exigências ao curar essas pessoas. No máximo, ele recomendava que a pessoa não voltasse a pecar, para que algo pior não acontecesse. Mas em nenhum momento nós vamos encontrar Jesus falando algo do tipo, eu só te curo se você me seguir depois. Eu só te curo se você passar a ser um prosélito, a ser um seguidor da Boa Nova. Em nenhum momento nós vamos encontrar isso, nenhum tipo de proselitismo religioso. E de repente nós vamos encontrar registrado nos 3 evangelhos o seguinte versículo: e Bartimeu, curado, ele volta-se e passa a seguir Jesus pelas estradas. Ele se converte. Talvez fosse essa a verdadeira cura. Cura do corpo, naturalmente, foram muitos os curados, porque o encontro com Jesus representava uma outra oportunidade, uma segunda chance, mas a cura da enfermidade da alma, poucos foram os verdadeiramente curados. Poucos foram os curados e Bartimeu, então, ele abandona tudo o que ele possuía e passava a seguir Jesus, segundo a narrativa do Evangelho de Lucas. Mas para ele foi muito fácil abandonar tudo o que ele possuía. Para ele foi muito fácil abrir mão de tudo o que ele possuía, porque ele não possuía quase nada. Ele não possuía quase nada e nós nos perguntamos, como será para nós? Como seria para nós abrirmos mão de tudo que nós possuímos, nós que julgamos sermos possuidores de alguma coisa? Porque na verdade nós também nada possuímos, porque nós só possuímos de fato aquilo que vai conosco no momento da morte, do momento do desenlace, do momento do desencarne. Aquilo que nós julgamos nos pertencer normalmente não nos pertencem e normalmente até nos fazem muito mal quando nós somos obrigados a nos desvencilhar daquilo que nos foi dado em empréstimo. Muitos de nós permanecemos apegados e em sofrimento por nos julgarmos donos daquilo que nós não possuímos. Nós não possuímos coisas, nós não possuímos pessoas. Nós não possuímos. Estamos aqui nessa passagem exatamente para que nós possamos utilizar com responsabilidade aquilo que nos é oferecido. Mas não podemos crer que isso nos pertence. Passará naturalmente para outras mãos, sofrerá a ciclagem da natureza, quem sabe, mas nós não somos verdadeiramente possuidores de nada. E nós temos que nos convencer disso para que nós não venhamos a sofrer na hora do desapego, no momento em que nós seremos todos convocados a abrir mão daquilo que não nos pertence. E de repente nós vamos encontrar Zaqueu com tanta... Zaqueu não, me perdoe. Nós vamos encontrar Bartimeu com tanta facilidade de abrir mão daquilo que ele possuía, porque na verdade ele não possuía quase nada. E ele vai seguir os passos de Jesus. Muitos foram aqueles que cruzaram com Jesus, que foram beneficiados da presença de Jesus, que foram curados e não necessariamente se importaram, porque nós entendemos que para que a pessoa possa compreender a mensagem é necessário uma maturidade. E é tão ruim quando nós vemos pessoas imaturas sendo convocadas a uma conversão sem que ela tenha maturidade para compreender isso. É por isso que nós, espíritas, temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado quando eu vejo, por exemplo, irmãos que querem a todo custo convencer pessoas, converter pessoas. Isso não existe na casa espírita. Isso não existe na mensagem espírita. Porque é tão ruim nós vermos pessoas, às vezes sem maturidade para determinado ensinamento. É tão ruim nós vermos, por exemplo, espíritas fanáticos. Existem, já conheci alguns. São aqueles personagens que não têm outro assunto. São aqueles personagens que tudo é influência espiritual, tudo é obsessão. São aqueles personagens que gostam de exigir dos outros, que apontam os dedos, porque existe fanatismo religioso também entre irmãos espíritas. Talvez em algum momento tenham sido eles conduzidos ao conhecimento espírita sem ter a maturidade suficiente para entender que são muitos os caminhos e o nosso objetivo é mudarmos-nos e não mudar os outros. Quando nós reencarnamos, nós assumimos o compromisso de nos modificarmos.
Nós reencarnamos nesse educandário para nós progredirmos, vencer nosso egoísmo, para nós vencermos as nossas más inclinações morais, para que nós aprendamos a amar, mas ao reencarnarmos, nós gostamos de mudar os outros. Nós gostamos de cobrar a mudança dos outros, ignorando que o nosso compromisso é conosco. Até acontece quando nós somos pais, educadores, tutores. Nós temos também o compromisso de auxiliar na educação dos outros, mas vai por mim. Educamos pelo exemplo daquilo que somos. Então o compromisso de sermos melhores é conosco. Nós é que temos essa mania de ficar apontando o defeito dos outros, querendo mudar os outros, ignorando que cada um dá aquilo que possui. E é uma descaridade muito grande nós cobrarmos dos outros aquilo que eles não têm condições de nos dar, pelo amor de Deus. Então que nós saibamos respeitar a posição em que o outro se encontra, o status do indivíduo, que nós saibamos compreender que ele não necessariamente tem que compreender aquilo que nós compreendemos e respeitamos naturalmente. Aprendamos a respeitar, sejamos nós os primeiros a respeitarmos, sejamos nós os primeiros a compreendermos, para que nós possamos, através do nosso exemplo, espalharmos as belezas, as flores, o perfume da mensagem, a mensagem da Boa Nova por onde nós passemos. Que nós possamos ser a bandeira do amor, a bandeira da caridade, através dos nossos exemplos, muito mais importante do que através das nossas palavras, porque particularmente falar é muito fácil, e nós não podemos esquecer do Evangelho de Lucas, quando Jesus teria dito algo mais ou menos assim: eu não quero adoradores da minha figura, eu quero trabalhadores da minha obra. Percebemos? Nós, às vezes, nos pegamos adoradores da figura do Cristo, mas não trabalhadores da sua obra. E o que seria trabalhar na obra do Mestre, se não trabalharmos em prol do amor, da caridade e da nossa reforma íntima? Para que nós possamos ser melhores para o mundo, para que nós possamos ser melhores para nós, naturalmente, mas que as pessoas possam compreender as belezas da doutrina espírita através dos nossos exemplos. Principalmente através dos nossos exemplos. Emmanuel, parafraseando outro filósofo, ele teria dito que as palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam, os exemplos arrebatam, os exemplos são arrebatadores. Que nós possamos espalhar a mensagem da fraternidade, do amor, da caridade, através dos nossos exemplos. Isso é muito mais importante, porque falar teoricamente é muito fácil. Tá aqui exatamente falando muito eu que falo, mas porque falar é fácil. O muito mais importante do que aquilo que nós falamos é aquilo que nós fazemos. E que a doutrina espírita possa ser honrada por todos nós. Que a mensagem de Jesus possa ser honrada através dos nossos exemplos de compreensão, de fraternidade e de caridade. Meus irmãos, que a paz de Jesus possa invadir nossos corações, invadir nossos pensamentos, nos auxiliando às nossas ansiedades, nos tornando ponderados, nos tornando pessoas equilibradas, e que o nosso verbo, que a nossa palavra, possa ser sempre uma palavra de fraternidade, de acolhimento e não de julgamento. Que as pessoas possam se sentir bem ao nosso lado, que as pessoas possam, de alguma forma, sentir um pouco da presença de Jesus. Quando nós nos candidatamos a segui-lo, é natural que de alguma forma nós possamos representá-lo em algum momento. Então honremos essa grande oportunidade que é dada para todos nós. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça em nossos lares, em nossos corações, em nossa vida, em nosso trabalho. Que a doce paz do Mestre possa de alguma forma se irradiar de nós. Que assim seja.